Amém? Aí você me pergunta, uma pessoa quando ela morre aqui, é o espírito dela que entra fazendo assombração. Às vezes a pessoa ouve a mesma voz daquela pessoa. Eu quero te dizer, baseado na palavra, que não. Porque o Senhor Jesus disse que quando uma pessoa morre aqui, ela tem dois lugares para ir. Ou ela vai para o paraíso, ou para um lugar de tormento. Ele disse que quando o ladrão morreu na cruz, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente vê que há um abismo na parábola que ele contou. De lá do paraíso não passa por lugar de tormento e nem do lugar de tormento para o paraíso. Então, muitos demônios se manifestam falando que é um ente querido que já tinha morrido. Aí estava vindo para visitar aquela pessoa. Isso tudo é mentira do diabo. Assim, não tem como. A pessoa quando ela morre aqui, o corpo ela cai no chão, mas ela vai ser o espírito recolhido a Deus e a alma ela vai aguardar o resto do cumprimento da palavra. Então eu posso te dizer, baseado na palavra, que não é as almas daquelas pessoas que já faleceram. É mentira, o inimigo ele é mentiroso e às vezes a assombração, falando na voz daquela pessoa que já morreu. Às vezes tem caso que um ente querido morre, o inimigo ele se manifesta num da família e diz que é a mãe, o pai, o avô, e é tudo mentira, amém? Para você ficar esclarecido, eu vou deixar o texto aqui, que é Lucas 16, para você ver que não tem como a alma de uma pessoa, depois que ela morre aqui, ela voltar. É por isso que é em vão a gente rezar pelos mortos, fazer petição aos mortos, porque a Bíblia diz que eles dormem. Amém? Eu vou deixar aqui o videozinho daquilo que eu tinha preso pelo cicletismo religioso. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje para falar de mitos, heresias e coisas que a gente, quando não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente acaba aprendendo pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, pelos nossos pais. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso, daquilo que eu vivia aprisionado no jugo das religiões e dos mitos, que são muitos, amém? Veja bem, eu vim de uma tradição religiosa e eu aprendi que pelos meus avós, pelos meus pais, aprendi que vários mitos, e assim, acreditava em lobisomem. E você pode me perguntar, lobisomem existe? Existe sim. Nem todo mundo vê, mas o que é o lobisomem no seu entendimento? O lobisomem, no meu entendimento, não é nada mais nem nada menos do que um demônio. Geralmente ele usa, vamos dizer assim, ele se manifesta ele transfigura às vezes num animal. Não é todo mundo que vê. Tem gente que não vê isso não aparece para todo mundo. Muitas das vezes ele transfigura num bicho, num animal, seja num jumento, num cavalo. Aí você me pergunta, e o que é o lobisomem? Lobisomem não é nada mais nem nada menos do que um demônio. O autor do medo é Satanás. Então uma função do Satanás aqui na terra é fazer medo. Uma das armas dele é o medo, a mentira, deixar você aprisionado. Jesus disse que o valente ele segura a casa, ele prende a pessoa, aprisiona a pessoa,
E uma das armas que ele usa é a mentira e o medo. Não é nada mais nem nada menos do que demônios. E aprendi também que a caipora, a fulozinha, como você entende aí na sua região, que ela trazia caça para os caçadores, que ela fuma. Que é isso? No seu entendimento, demônio, é o demônio da mata. É um demônio da mata. Uns conhecem como caipora, outros conhecem como fulozinha. E ela dá aquela subida assim que dói nos ouvidos. Não é para todo mundo, nem todo mundo vê. Minha mãe estava cansada de ver isso, de ouvir, né? E eu nunca vi, nem nunca ouvi esse tipo de coisa. Meu irmão, ele via. Mas não é para todo mundo. Isso não é nada mais, meus queridos irmãos, do que demônio. Aí você me pergunta também, e trabalhos arriados, feitiçaria, macumbaria, esses trabalhos que a pessoa arreia, trabalha num centro de macumba, eles existem. Eu digo para você que existe. E eu fui atingido por um trabalho de feitiçaria para me deixar louco e para me impedir o meu emprego e ficar perambulando, como muitos andam pela aí nas rodovias, perambulando aí sem ter direção, não perde a direção, fica maluco. Eu fui atingido por Satanás. Aí você me pergunta, e por que você foi atingido? Por causa do pecado que habitava em mim. Aí você diz, mas muita gente não tem pecado, e por que não acontece? Isso é mistério de Deus. No meu caso, Deus permitiu para que eu viesse se voltar para Ele, para ser o nome dele ser glorificado. Mas isso depende de várias situações. Deus ele tem as estratégias dele de trabalhar. Amém? Aí você me faz outra pergunta. Se você fosse me fazer uma pergunta, você me fazeria outra pergunta assim. Zumbi, aquele zumbi que lá no interior a gente conhece, que ele se levanta assim, e se você não correr, ele cai em cima de você e mata. Meu irmão, tudo isso é falcatrua de Satanás. De Deus não é. É falcatrua do diabo, atormentando a pessoa. E como que eu me saio disso? Como que eu fico livre disso? O sangue de Jesus Cristo, ele purifica os nossos pecados e nos livra de toda a falcatrua do inferno, a Bíblia diz. Então, meus queridos irmãos, uma válvula de escape, uma não, a única, né? É o sangue de Jesus Cristo, é você se refugiar em Jesus Cristo, que só ele venceu Satanás. Aprendi também a visão que minha família passou dos cristãos, era que quando os cristãos estavam orando assim, que a gente o povo cristão era herege, era do mal, que o pessoal cristão, quando estava orando, o líder da igreja estava orando lá, quando as mulheres se ajoelhavam e assim, vinha o líder, que elas fechavam os olhos, vinha o líder da igreja e passava a mão nas partes íntimas da mulher. Eu aprendi muito isso, eu vim lá do interior e eu vi muito falar, aprendi muito sobre isso aí. Quer dizer, Satanás ele é campeão em distorcer, fazer a verdade de mentira e a mentira de verdade, e ele trabalha até hoje dessa forma. Aprendi também, meus queridos irmãos, que quando as pessoas estavam orando, o povo de Deus estava orando, lá vinha um gato preto e passava o rabo na boca. Os meus pais, eu vi muito isso dos meus pais, dos meus avós, alguns deles passavam essa visão, eles tinham o povo cristão como herege. Entendeu? Eu creio que até hoje a pessoa que não conhece a palavra de Deus tem essas informações mentirosas, erradas. A mentira não é de Deus, é de Satanás. Deus é verdade, Satanás é mentira. Deus é luz, Satanás é treva. Deus é direita, Satanás é esquerda. Então, ele quer passar essa informação para que você não chegue ao conhecimento da verdade e que seja salvo por Jesus Cristo. Mas com o nosso Jesus trabalhando, o Espírito de Deus trabalhando, a todo vapor, 24 horas, Deus resgata a alma. Amém? Eu aprendi também, meus queridos irmãos,
São muitos, são muitos. Eu aprendi também que era bíblico pegar a serpente que rasteja e esmagar a cabeça dela, porque era bíblico, a Bíblia falava, e eles deturbam a palavra de Deus, porque está escrito lá em Gênesis 3,15, nessa passagem, que Deus deu essa ordem, punindo ali o homem, a mulher, Adão. Adão foi trabalhar comer e trabalhar do seu suor, ou seja, trabalhar e comer do seu suor. A Eva foi ter dor para ter filha, puniu todo mundo ali. No caso da serpente que estava emprestando a boca para Satanás, ela ia rastejar e comer do pó da terra, se alimentar de rato, que até hoje ela faz isso. E quem estava usando a serpente, nasceria da mulher que esmagaria a cabeça dele e ele feriria o calcanhar. Então é aí que entra a contradição, que entra aquilo que a gente aprendeu errado, porque na nossa concepção isso eu fiz muito. Toda cobra que eu visse eu tinha que matar, esmagar a cabeça dela, porque era bíblico. E não é a cobra física que ia ser esmagada a cabeça. Se Deus quisesse que a cobra ela tivesse ser esmagada, ele mesmo tinha esmagado a cobra física, e não era. Era quem estava usando a boca da serpente. Era a serpente original, que era Satanás, que se cumpriu lá com Jesus, esmagando a cabeça dele, lá na cruz do Calvário. E assim, esses mitos, vamos dizer assim, essas visões que a gente tinha, tudo errada, a gente tudo aprende na palavra de Deus, as mentiras, Deus vai abrindo o entendimento da gente, e a gente vai... e são muitos mitos que acabam, meus queridos irmãos, você é aprisionado, fazendo uma base no teu coração daquilo ali, mas uma base de mentira. Uma base de mentiras são várias. Hoje eu aprendi que assim, naquela época lá, não podia se passar debaixo de escada, encruzilhada, essas coisas, vários tipos de coisa que a gente aprende, as religiões ensinam, entendeu? Aí ensina que se a gente fizer o sinal da cruz, se defende daquilo ali, e é tudo mito, é tudo mentira. Não tem como, porque assim, não tem como, vamos dizer assim, a desgraça toda não é a questão do ser humano. É a questão do pecado no ser humano. Deus ama muito o pecador, mas quem faz a desgraça toda na vida do ser humano é o pecado. Quando você entrega a vida para Jesus, ele retira o pecado de você. Você é pecador, mas Deus não imputa mais pecado, diz o salmista, na vida daquela pessoa. E cai por terra todo o mal. Jesus veio exclusivamente para destruir todas as ciladas do diabo, tirando o pecado principalmente do homem, porque a desgraça toda ela começou lá em cima. Satanás, que era Lúcifer, regente de coral de Deus lá, ele conseguiu aliciar uma terça parte dos anjos de Deus, puxou para o lado dele, fez vamos dizer assim, ele conseguiu fazer uma base para o lado dele, trazer uma terça parte de 100%, 30% dos anjos ele conseguiu corromper e trazer para o lado dele. Aí o que acontece? Dali foi onde nasceu tudo. Aí Deus deu tempo para ele se consertar, não se consertou. Deus destronou ele. Ele semeou o pecado na raça humana lá, desde o jardim do Éden. E todo mal, tudo quanto não presta no ser humano hoje é através do pecado. E Jesus, ele é o único que pode tirar isso do homem. Por que ele é o único? Porque ele não veio no pecado, ele veio gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. E ele não tem a semente do homem. Ele só foi gerado com a semente da mulher. Foi o único jeito que Deus achou, veio, olhou para a terra, não viu um justo sequer. Ele veio mesmo ser gerado para perdoar pecado, para livrar o ser humano. Deus não abandonou o ser humano porque não foi por causa do homem. O pecado ele nasceu lá no céu, Deus já sabia de tudo. Aí você me pergunta, por que Deus não interferiu ali, logo no começo, para que essa desgraça ela não viesse chegar até nós? Muita gente não entende que a natureza de Deus é diferente da natureza do mal. Deus, ele não quer que eu sirva a Ele forçado. Deus não quer que... Se fosse as coisas... A natureza de Deus, santa de Deus, ela é diferente da nossa natureza carnal. Por exemplo,
Se Deus não quisesse que Adão não tivesse caído por Satanás, ele tinha brindado, ele tinha fechado lá a árvore que ele violou, ou seja, violou a palavra de Deus tocando naquela árvore, ele tinha lá fechado. Mas Deus, Deus é santo, a natureza de Deus é diferente, ele quer que o homem obedeça a ele, faça o que ele manda. Ele só deu a ordem para Adão, ó, não toca nisso, porque se você tocar vai morrer, né? Fisicamente e espiritualmente ia ser atingido, e assim, Deus não fechou. Ele poderia ter fechado ou nem ter colocado lá aquela árvore, né? Mas Deus, ele quer que você faça o que ele manda. Ele não é, a natureza santa de Deus é diferente da nossa, né? E assim, Deus poderia muito bem ter freado Lúcifer lá em cima, mas como que ele ia provar que era Deus? Como que ele ia provar que mandava na criatura e não a criatura ia mandar nele? Porque se Deus entra lá em cima e diz, não, aqui você não vai mexer, você não vai aliciar aqui, os anjos são meus, tal, você também é um anjo, é subordinado a mim, então você não vai... Então ele estava mostrando para Lúcifer que ele não era Deus. Ele não deixava o livre-arbítrio ali de Satanás prevalecer. Aí Lúcifer ia dizer o que para ele? Olha, o senhor não disse que é o Todo-Poderoso, por que o senhor não deixou eu fazer aqui a minha política e puxar o máximo que para meu lado aqui, e para ver se o senhor ia combater comigo e ia ganhar, né? Então a natureza santa de Deus é diferente. Deus ele é contrário à nossa carne, o nosso querer. Deus, ele é tão certo que Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem. Olha só como as coisas é diferente, né? Quem é que quer? A nossa carne quer, o cara dá um tapa na nossa cara e a gente virar o rosto para ofender a gente e a gente ainda orar por aquela pessoa. A nossa natureza terrena, que foi Satanás que semeou dentro de nós, ela é diferente da santidade de Deus. Então, meus queridos, aprendi muita coisa. Olha, tem muita coisa que a gente aprende, o sincretismo religioso, a adoração a outros deuses, assim, é muita coisa que a gente aprende, a gente vem aprisionado de lá por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, assim a gente acaba entrando numa situação terrível que acaba que você fica aprisionado numa religião. É muito complicado. Outro dia, um colega meu disse assim, eu pregando a palavra para ele, aí ele falou assim, ei, é verdade que quando vocês vão lá para o monte orar, assim, quando chega lá que vocês se ajoelham, vem uns urubu bicando na cabeça de vocês, assim, é uma coisa até meio engraçada, mas é muito complicado. Eu falei, cara, quem foi que falou essa conversa para você, cara? Ele, não, cara, naquele dia que eu tava lá no bar, aí o cara chegou para mim, deixa aí, lá vai os crentes orar lá no monte lá, assim, e quando ele chega lá, os urubu ficam bicando na cabeça deles assim. Cara, são visão de Satanás, ou seja, informação de Satanás distorcida, para plantar dentro da pessoa uma base, fazer a mentira de verdade e a verdade de mentira. E são muitos mitos. São muitos mitos que a gente aprende, que assim, só Deus mesmo para chegar e tirar aquela base do coração da gente, entendeu? Aquilo que a Bíblia, você lê e Deus proíbe, aí você vai se desprisionando daquilo ali e Deus vai fazendo a obra devagarzinho. São muitos, mas eu trouxe aqui um pouquinho para você entender, e eu creio que você que está do outro lado também ainda tem esse sincretismo dentro de você, assim, essas bases mentirosas, que não é por causa sua. Eu não estou aqui querendo que você se ofenda, mas assim, é porque a gente veio lá de trás, aprendeu desse jeito, assim. Mas Jesus disse assim, conhecereis a verdade é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará, amém? Depois eu trago mais informação daquilo que eu vivi, para vocês interagir aí no canal e também nas redes sociais, amém? Vou trazer muitas coisas boas para você aprender dentro da palavra de Deus, você vê como é que as bases que a gente adquire por falta de conhecimento. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus venha abundantemente sobre a sua vida em nome de Jesus, amém?